Dávila, o professor Roberto Sidney já está aqui. Pela manhã eu me propus a ficar na sala para a discussão de objetivos, mas não apareceu ninguém e eu me dou convencida, porque na verdade não tem uma apresentação sobre objetivos, então eu passei para o grupo de estágio, de modo que, pela ordem aqui, a gente saindo de objetivos, porque a gente não tem uma discussão, não temos, portanto, uma proposta, vamos passar para o grupo de currículo, mas a professora Roseli está me pedindo para passar para ensino, enquanto ela organiza aqui como é que vai ser feita a apresentação. Depois de ensino, então, vamos passar para pesquisa, em seguida extensão, depois estágio, e aí eu acredito que já terá sido o tempo da professora Roseli organizar a apresentação, fazer uma síntese do resultado da discussão no grupo, tá certo assim? Isso. Então vamos passar para ensino. Tá, então, boa tarde. Retomando, nós ficamos num grupo pequeno, um grupo de 8 pessoas comigo, mas um grupo que trouxe uma discussão muito profícua, e um grupo no qual éramos 3 professoras, uma técnica administrativa e 3 alunos, uma de mestrado, outros 2 de graduação. Estávamos todos representados dentro desse pequeno grupo e tivemos uma excelente interlocução. Fizemos, então, uma estrutura de discussão no grupo e elas estão aqui presentes, tinha um rapaz também no grupo, e que poderão complementar aquilo que eu tenho a colocar. Nós começamos nossa discussão pelo projeto histórico de sociedade que queremos. E, para falarmos de ensino, começamos então com o projeto histórico de sociedade. E o que foi dito no grupo é que estamos vivendo um período de transição com influências do neoliberalismo, entendendo a educação como um fenômeno, superestrutural, e também, sem desejar ser idealistas, nós pensamos numa sociedade, essa sociedade que queremos, diante dessa que temos, uma sociedade que queremos autenticamente humana, ou seja, contra a lógica da desumanização, e, para seus efeitos, uma educação justa que veja o ser humano, além da cognição, como um ser também afetivo, relacional, com subjetividades a serem respeitadas. Entendemos também que a escola, portanto, sem assumir essa visão de redentora, de idealismos além das medidas, deva ser uma escola que supere a dicotomia teoria e prática, que pense no ensino, agora voltando, portanto, ao segundo ponto, que seria a concepção pedagógica, e dentro dela a concepção de ensinar e de aprender, na qual a unidade de teoria e prática seria, portanto, uma educação, uma pedagogia, na qual a unidade de teoria e prática pudesse ser preservada. Eu imagino que é uma pedagogia fundada em várias epistemologias, mas vou chamar a atenção aqui da epistemologia da prática, compreendendo que essa pedagogia deve percorrer um caminho inverso ao que nós temos hoje. O que nós temos hoje, em grande medida, é um ensino calcado em modelos teóricos, dos modelos teóricos para a prática, para a aplicação na prática, não é isso? Nos estágios e etc. E o que nós discutimos é que o modelo ideal dentro da epistemologia da prática seria entendermos as experiências docentes na prática desde cedo, desde o primeiro ano, através da pesquisa, desde o primeiro semestre, através principalmente de ensino, pesquisa e extensão, em uníssono, para então chegarmos às teorizações possíveis. Então, já estou colocando alguns princípios que nós discutimos no nosso grupo. Uma pedagogia, portanto, que faz um caminho inverso, em vez da teoria para a prática, da prática à teoria ressignificada. Pensamos também esta prática em unidade como uma construção, Então, não é isso, Cássia, a mestranda que estava com a gente? Uma prática como uma construção, como um caminho a ser percorrido e não dado para ser aplicadas as teorias,
E dentro disso, que profissional nós queremos formar, né? Nós não podemos perder de vista, é claro, os valores humanos fundamentais, aquele ser humano, né, que nós desejamos, e dentro de um curso de formação inicial de graduação, nós não podemos perder de vista o profissional íntegro, cidadão, crítico, participativo que queremos formar. Atenção também que o professor, aí já vem o papel do professor, né? Que o professor deve ter as diferenças, né? As diferenças socioculturais, as diferenças em torno das inteligências, que podem ser múltiplas, capacidades diferentes, diferentes inteligibilidades e diferentes sociabilidades também. Atenção que o professor, esse profissional, enquanto mediador, né? Mediador de saberes, ele deve ter face, não é, a um público multifacetado, né? E saber, portanto, se relacionar com esse público a partir de uma relação com conhecimento extremamente flexível, uma relação com o saber que nós discutimos, finalmente, fundamentos aí já as concepções epistemológicas que temos, de um saber mais flexível, mais aberto possível, entendendo o professor, portanto, como esse mediador capaz de é um chavão, mas eu vou ter que repetir, não é? De escutar sensivelmente o que os seus alunos têm a dizer, porque eles trazem, não é, seu cabedal de experiências, eles são portadores de um capital cultural, né? Já dizia Bourdieu. E dentro da universidade, o professor, e da escola básica também, que queremos é aquele que seja capaz de escutar, partilhar e mediar, portanto, esses saberes, articulando, evidentemente, ao saber cientificamente organizado e acumulado historicamente pela humanidade. Nós não entendemos, portanto, que o professor seja aquele que escute, né, somente os saberes dos alunos e que fique por ali mesmo. O importante é que ele saiba articular, e aí dentro de uma visão, não é, sócio-histórica, também uma visão interacionista, fundada no pensamento de Vygotsky, atuando naquele espaço compreendido entre aquilo que o aluno já traz como cabedal, né, de experiências e de conhecimentos, e aquilo que ele pode vir a aprender, né, com a ajuda do professor, com a ação do professor. O professor, portanto, enquanto um profissional presente, enquanto um coordenador, não é, junto das atividades de ensino e de aprendizagem. Ainda com relação à sociedade que queremos e à educação que pretendemos também, discutimos a importância de se democratizar o acesso, né, a essa educação de qualidade, né? Discutimos essa questão da quantidade e da qualidade, né? Rilmar, Sandra, Marinho, que estavam presentes, eu acho que foi principalmente Sandra, né, que trouxe bastante essa discussão. Houve uma ampliação de vagas, por exemplo, para as pessoas advindas de classes populares, né, na escola básica, entretanto, a qualidade da educação, ela refluiu bastante, ela decaiu. Então, nós temos que, dentro da universidade também, nós temos que lutar em prol de uma educação de qualidade. Isso tem a ver com o ensino, porque nós formamos, né, os professores que vão atuar na escola básica. Então, o nosso ensino, ele não pode perder de vista esse profissional, que deve ser um professor competente do ponto de vista do domínio do conteúdo, do ponto de vista do conhecimento didático-pedagógico, que muitas vezes não é dada a devida importância a isso, como eu falei de manhã, mas nós aqui consensuamos que esse é um conhecimento fundamental, e um profissional envolvido com as questões sociais, no sentido das transformações, né, desejáveis, né, em prol de uma sociedade mais igualitária. Deixa eu ver o que mais que nós discutimos aqui. Discutimos que o currículo, como está posto aqui, adentramos um pouquinho, né, na discussão do currículo, tão linear como está posto, precisaria de estar trazendo no seu interior alguns desses elementos fundamentais e não tão voltados assim para o produto da aprendizagem, mas mais voltado para o processo e principalmente para áreas de conhecimento e para abordagens pouco enaltecidas, vamos dizer assim, talvez na academia, que são as linguagens artísticas, né, que nós consideramos que elas são aí fundamentais. Então,
O papel do professor, ele perpassa também por dimensões que talvez elas sejam um pouco discutidas nas nossas formações e que vão da linguagem artística à percepção também das intersubjetividades com as quais nós nos envolvemos, porque são públicos tão diversos, né, e é uma profissão tão complexa essa nossa, que a gente tem que ter uma atenção sensível e muito especial a essas diferenças. Também uma abertura ao lúdico. Nós não chegamos até esse ponto não, mas eu estou colocando aqui porque acho que é fundamental essa inteireza no ato de ensinar e no ato de aprender. Discutimos também a importância do ensino com pesquisa e com extensão, portanto, esse tripé não sei se eu falo em tripé, mas é o envolvimento dessas 3 dimensões como sendo fundamental desde os primeiros semestres. Não seria o estágio no primeiro semestre de licenciatura, mas, pelo menos, atividades de pesquisa, de extensão, junto com as atividades de ensino, que façam com que o aluno ele vivencie os modelos teóricos que são estudados. Também não é para deixar de lado, né, os modelos teóricos, e a teoria também ela é fundamental. Já falei da concepção de conhecimento, o papel do professor como mediador de saberes, e, enfim, discutimos a natureza do conhecimento, a sua natureza é social, a finalidade é compartilhar, e não há neutralidade possível nisso, e o papel nosso, enquanto formadores, realmente é de orquestrarmos, vamos dizer assim, da melhor maneira possível, né, esses conhecimentos para que eles sejam todos postos e democraticamente compartilhados, e não acumulados, eu não diria, mas ressignificados, tendo em vista as transformações possíveis. Saber científico em diálogo constante com os saberes da vida, com os saberes cotidianos. Bom, eu acho que foi isso que nós conseguimos, nesse pouco tempo que tivemos, reunir, né, em termos de algumas concepções que poderão alimentar o nosso PPP. Eu quero dizer que essa foi tão somente uma primeira discussão, mas eu acho que fui fiel. Se não fui, Rio Mata, ali as meninas estão aí que participaram do grupo poderão acrescentar alguma coisa ou me corrigir. Fiquem totalmente à vontade, se você quiser falar. Quer falar alguma coisa? Então, foi isso que a gente conseguiu. Obrigada, Cristina. Eu vou passar a palavra, então, a Roberto. Bom, nós fizemos um caminho mais inspirado na tradição etnográfica, de trazer assim, uma constelação de ideias e nomeadas, né? Porque quando Regina, a nossa colega da biblioteca, colocou que a gente já pudesse pegando aquelas categorias que nós trabalhamos aqui pela manhã para poder visibilizar, né? Eu não achei pertinente, porque ia parecer que aquelas categorias colocadas, né, já estavam arrumando o pensamento das pessoas para que esses pensamentos fossem alimentar um a priori, né, já colocado. E a gente, a etnografia, tem um receio muito grande que isso aconteça, porque acaba que a gente, mesmo sem uma intenção deliberada, coloca nossas categorias na narrativa do outro. Então nós vamos esperar mais um pouco que a gente debata mais essas ideias aqui, porque imaginamos que o tempo era o tempo para a gente ouvir, então será uma constelação de ideias. Eu vou nomear, nós fizemos uma discussão e essas ideias foram de certa maneira legitimadas, mas eu vou nomear cada ideia. Então foi uma opção que nós fizemos, né? Então Inês, por exemplo, faz uma crítica ao isolamento da pesquisa, como nós vivemos aqui. Isso já é um apontamento. Inês Marques, Inês Marques. Também fala de uma possibilidade de criação de um núcleo de pesquisa disseminador e sintetizador das ações de pesquisa na FACET. Bonilla, ela fala da pesquisa, né, como um procedimento formativo que já deveria estar aparecendo na graduação, né, e não como terminalidade, mas pesquisadores da própria prática, do próprio ato da pesquisa na graduação, que
que em geral é predominantemente transmissão, tá? Que pudesse, na realidade, serem autores do seu próprio conhecimento a partir da vida cotidiana da graduação, e a possibilidade que essas produções tivessem visibilidade, tá? Em níveis da graduação e em níveis mais amplos. Bom, Regina, nossa colega da biblioteca, vai falar de uma prática de pesquisa vai fazer uma crítica a uma prática de pesquisa como terminalidade, término da graduação, término da especialização, término do doutorado, e que, na realidade, ela realça a pesquisa com uma certa transversalidade, onde a biblioteca estivesse atuando como na sala, e a sala fosse até a biblioteca. Tá? Seria, inclusive, uma concepção da função formativa da biblioteca. Sônia, né, realça o desconhecimento da função pedagógica da biblioteca, também nossa bibliotecária, tá? Pelos estudantes. Isso é uma experiência que ela traz para poder realçar essa discussão que a Regina nos trouxe. Tá? Inês, novamente, fala da pesquisa como uma formação inicial, tá? E essa formação do professor pesquisador, que levaria desde a formação inicial à experiência da criatividade, da criação e da autoria, e, portanto, do processo de autorização como atitude de pesquisa. A Bonilla fala das dificuldades, né, do estudante que chega, inclusive, à pós-graduação, com temas, mas com grande dificuldade de construir uma problemática a partir do tema que quer investigar. E da necessidade de que, né, a gente possa dar uma certa sustentação à capacidade do aluno, do estudante, criar problemáticas de pesquisa, como o que a gente está chamando de uma cultura de pesquisa que transversalizaria a Faculdade de Educação. Tá? E Inês complementa desse exercício, né, como um processo de autorização pela pesquisa. Eu me coloquei pouco, mas no que eu me coloquei, eu ventilei também a possibilidade de nós tratarmos da questão da internacionalização da pesquisa. E esse processo de internacionalização, Eduardo contribuiu com nossa discussão, onde ele propõe uma internacionalização outra. Nós estávamos discutindo sobre essa necessidade da afirmação de uma internacionalização outra, portanto, a partir da diferença. Também eu coloquei na discussão, quer dizer, uma retomada do papel da teoria na pesquisa, ou seja, nós temos uma tradição de verificação, ou verificacionista, em termos das nossas teorias, quando nós vamos a campo pesquisar. Essa é uma tradição que nós temos. Tá? E como que nós pudemos, a partir do nosso projeto político-pedagógico, criar uma relação com a teoria muito mais autônoma, de que tanto a pesquisa pode ser inspirada numa teoria, mas também ela pode acrescentar a teoria, e que a teoria estivesse aberta, inclusive, à experiência, né, que não está dita na teoria. Um outro ponto que nós colocamos seria como nós vamos nos disponibilizar à pluralidade dos objetos, em termos de pesquisa. Tá? A Bonilla traz também a necessidade dos sujeitos pedagógicos, né, tenham uma certa centralidade e a pesquisa como dispositivo de valorização do lugar pedagógico. Bom, Inês fala da necessidade da visibilidade social, né, aos pesquisadores da FACED, e aí propõe um certo repositório institucional da FACED, sobre a pesquisa que a FACED elabora. Correto, Inês? Realçando pesquisadores em rede, o que Bonilla também vai reforçar, fazendo uma leitura de como a pesquisa hoje é realizada no mundo e entre nós, tá? A necessidade de formarmos redes, né, de pesquisadores possíveis, obviamente, porque existem as identificações, as possibilidades e assim por diante. Tá? Bonilla também fala na possibilidade de articular, né, em grupos de pesquisa alunos da pós-graduação. Ou da graduação, perdoe, tá bom? Acolher professores também nos grupos de pesquisa. Né? Claro que aí a gente está imaginando, aqui na FACED. Na FACED.
Eu conversava com o grupo sobre a experiência da Universidade de Paris 8, que foi uma universidade em que a pesquisa foi uma centralidade, e a pesquisação, daí René Barbier ter escrito tanto sobre pesquisação, a questão da implicação, né, era muito cara, hoje nem tanto, né? E se tornou uma universidade, não era uma faculdade, era uma universidade onde a pesquisa era uma centralidade. Os alunos de graduação, eles já se empenhavam nos grupos de pesquisa e eles não concebiam a formação, senão também através de grupos de pesquisa. Já estou concluindo, né? Nós fizemos um esforço de síntese, repetimos, inclusive no grupo, isso que está aqui, né, para que a gente pudesse, né, ser o mais fiel possível que os colegas colocaram. A implicação dos professores nas monografias, né, a ampliação dessas implicações, né, e com os temas transversais de vários grupos. Esses temas são, por exemplo, o FEP discute formação, o GEC discute formação, o Formace discute formação, a gente se encontra muito pouco, né, e a gente às vezes não sabe o que é que o outro está fazendo. São os convites, venham participar do seminário do FEP, a gente vai, vem participar do seminário do Formace, a gente vai. Então, é uma coisa muito pontual, muito isolada, e eu acho que a gente pode muito bem, né, conversar mais, entre outros grupos. Inês fala, né, no sonho de que a Faceli se torne um pedacinho de excelência no que concerne a pesquisa como princípio formativo, né, e vai ressaltar a necessidade de nós debatermos muito mais a questão das bases filosóficas das nossas pesquisas, tá? No sentido de nós mesmos nos identificarmos, né, no coletivo, né, através dessas bases epistemológicas. Eduardo vai falar de uma certa necessidade de institucionalizar temas não instituídos, né, e a gente conversava de como, por exemplo, alguns temas, em alguns momentos aqui, eles aparecem, eles recebem uma certa visibilidade e ao longo da história eles desaparecem, inclusive as fontes desaparecem, né, como se não tivessem passado por aqui. Cito exemplo das pesquisas com as questões afrodescendentes, Narcimária, época, Marco Aurélio, depois isso desaparece, o próprio Eduardo revela a dificuldade de achar fontes produzidas aqui na Faceli, e como nós poderíamos estar assegurando, né, essa continuidade, já que continua sendo uma demanda social clara. Né? Inês Marx fala em realçar e problematizar a ideia, né, da inovação, né? Realçar e problematizar, né? Foi essa a nossa discussão, porque a gente sabe que a ideia de inovação da pesquisa está sendo apropriada aí como, né, uma coisa da economia do conhecimento, literalmente a economia do conhecimento, no sentido mesmo financista da economia. Bom, e reforçar a articulação da pós, né, através de diálogos com diferentes perspectivas de pesquisa, de formação pela pesquisa. Bem, Inês termina o conjunto de falas falando da necessidade de uma atitude de pesquisa colaborativa, tá, em relação ao que nós fazemos aqui na Faceli. Tá bom? Então, assim, nós evitamos colocar dentro das categorias já trabalhadas aqui, para que com mais vagar nós pensássemos como as categorias poderiam estar pleiteadas ou como elas deveriam ser complementadas. Ou seja, essa ideia de que categorias são, na realidade, resultado de um certo disponibilidade para o hibridismo entre a experiência e o que a gente sintetiza. Essa foi a nossa decisão, na esperança de que novas reuniões possam, né, tomar essas narrativas e sintetizá-las em categorias que possam propor. Bom, obrigado pela atenção. Obrigada, Roberto Sidney. E eu passo a palavra, então, para o professor Romilson. Bom, boa tarde. Hoje pela tarde, tive a presença na sala 7, 3 professores, né, uma técnica administrativa e 2 estudantes.
Daí a gente tentou dialogar um pouco sobre o sentido da extensão, né? Como é que a gente estava pensando na extensão. E surgiram algumas questões que eu vou itemizá-las, né? Para que a gente compreenda. Não deu para fazer um aprofundamento, mas deu para surgir questões que inquietam as pessoas que estavam nesse momento lá discutindo, algumas que já têm uma experiência com extensão, até porque está vinculada à própria coordenação de extensão aqui da Faculdade de Educação. Uma delas, né, qual profissional, ao pensar em extensão, ou até o próprio PPP, e como a extensão vai estar vinculada a esse PPP, qual profissional que se quer formar ou colaborar com a sua formação dentro da instituição. É uma das coisas que a gente precisa pensar conjuntamente. Isso foi uma coisa que foi discutido, né? Apesar da gente ter falado do ser crítico, criativo, transformador, mas assim, a gente tem que ter clareza dentro do PPP qual é o profissional que queremos colaborar com essa formação durante os anos que ele permanece dentro dessa instituição, seja na graduação, seja na pós-graduação. Qualquer coisa vocês me ajudam, tá, gente? Uma outra questão é o balanço da compreensão sobre o que é extensão universitária. Há uma dúvida, né, da compreensão se os professores, estudantes e técnicos administrativos têm clareza de qual é o papel da extensão universitária dentro da universidade, né, se tem essa clareza, né? E aí surgiram algumas dúvidas, porque algumas coisas se aproximam de extensão, principalmente quem avalia os projetos, né, e outras se distanciam. A exemplo de se tornar uma disciplina, vamos dar um exemplo, uma disciplina como a que eu dou aula, que é recreação, e dentro da disciplina recreação, por exemplo, estou citando a minha porque eu estou me localizando dela, né? Eu trazer um convidado para conversar sobre alguma coisa e aquilo se configurar numa extensão. Aquilo não, aí é a grande questão. Isso não é extensão, né? É uma atividade de ensino onde alguém de fora vem e desenvolve. Não tem maior clareza, né, da extensão. Ao mesmo tempo, eventizar disciplinas. Às vezes você acaba eventizando disciplinas que o papel dela não é este, né? A própria orientação monográfica acaba sendo um evento e uma extensão dentro da universidade. E precisa ser repensado isso, né? Essa é uma coisa que a gente ficou muito preocupado com esse conceito que se tem de extensão, tudo virou extensão, é aquilo que não é, né? Ou seja, não é ensino, não é pesquisa, então vai para a caixa do não, né? Vai para a caixa do não. Então precisa ser repensado isso. Existe muita eventização de disciplinas dentro da Faculdade de Educação. Tudo se configura, tornar-se evento uma disciplina. Eu estou usando, é um neologismo, né? É um neologismo que eu estou criando aqui. É eventizar a disciplina, tornar-se evento dela. Eu dei o exemplo da minha disciplina porque eu me localizo nela, fica mais fácil, né? Eu trazer alguém para falar sobre lúdico nela e ela se configurar em uma extensão logo em seguida, né? Isso é um equívoco que se tem. É a minha aula que alguém veio colaborar com o meu processo de ensino-aprendizagem. Então, essa é uma coisa que ficou claro para a gente lá, mas que precisa ser discutido coletivamente com as pessoas, né? Então, nesse balanço, esse é um elemento que se traz muito forte. A outra questão é que a extensão ela se configura por troca de saberes e tecnologias sociais. Para que a extensão exista, precisa ter a relação de ensino, aprendizagem e pesquisa. Então, ela é um complemento disso. Não quero dizer com isso que na extensão não há um ensino-aprendizagem, mas ela é uma extensão. Ela é uma parte a mais do que vem a ser o ensino e a pesquisa, né? A outra questão é trazer para o projeto político-pedagógico o sentido de extensão à luz da legislação. O que é que a legislação está dizendo sobre isso? O Plano Nacional de Extensão está falando o quê? O Fórum dos Corretores estão discutindo de que maneira é isso, como tratar melhor isso de forma pela legislação também, né? Roberto, qualquer coisa me ajuda aí, viu? Se faltar alguma coisa, minha amiga ali também. E aí, necessita, ao pensar extensão, ao pensar essa coisa que eu falei de eventos, ter mais coerência metodológica do que se traz e pedagógica. A extensão deveria estar vinculada ou ligada a uma pesquisa
ou a uma questão de ensino, e não algo que surge da minha cabeça e eu vou criar alguma coisa para complementar, seja curso, serviço. Às vezes estão se fazendo extensão dentro da faculdade de educação que não tem nada a ver com a própria disciplina que é dada pela pessoa ou pela pesquisa que ela investiga, e ela está buscando um outro viés para tratar disso. Repensar essa coerência pedagógica, metodológica, do entendimento de extensão ao pensar o projeto político-pedagógico. E buscar um pouco de autonomia, buscar autonomia e o lugar da extensão nos cursos de formação, ou seja, é necessário que a extensão pensada dentro da universidade tenha autonomia do ponto de vista de gestão e de financiamento, para perder essa vida, não ser tão vinculados a esses tantos projetos que o MEC nos impõe e a gente acaba ficando em uma concorrência que às vezes se torna desleal internamente, né? Então é pensar com autonomia e com financiamento próprio a forma de gerir a extensão. A outra coisa é qual é o papel, deixar mais claro, até para discutir junto com os pró-reitores, qual é o papel real da PROEST e da PROAI. Porque em alguns momentos se confunde qual é o sentido que a PROAI tem em desenvolver extensão junto, separadamente da PROEST. Então, pensar melhor qual é a função real da PROAI ou da PROEST, porque às vezes se confundem as suas atuações, né? Em alguns momentos, ao permanecer, por exemplo, ele é PROAI, se não estou enganado. Né? É PROAI, e ele se configura como uma extensão. Então há confusões de incoerências na forma de trato disso. Você quer? Você pode... Não, é porque eu estou me sentindo contemplado pelo partido. Sim, mas se configura mais. Em alguns momentos se configura a extensão também. Ele se mistura. Você quer comentar? Não, eu estou me sentindo contemplado porque eu não estive na discussão e foi justo isso que eu conversei com você antes de sair, né? PROAI e PROEST. PROAI também é extensão. E Sim. Tá? Obrigada. Contemplou? Obrigada. Pensar também sobre, ao pensar em extensão, pesquisa, ensino, né? Se há possibilidade de repensar também uma escola de aplicação ou uma residência universitária. É um debate que sempre volta na Faculdade de Educação. De que maneira lidar com isso através do PPP? É uma preocupação porque, principalmente estágio supervisionado, a gente sai visitando as escolas, deixam 3 alunos de uma escola, 3 em outras, e esse roteiro de visita, às vezes, ela não dá conta do que seria realmente supervisionar o estágio. Então, é pensar de forma melhor essa questão. Não, foi o que surgiu lá na hora, é um debate que eu não pude deixar de negar, né? As pessoas puxaram, eu estou trazendo porque, do mesmo jeito que algumas pessoas queriam discutir extensão, outras queriam discutir outra temática e preferiu tocar, e a gente está trazendo para dialogar com quem já socializou o conhecimento. Mas a gente gosta de caixinha, né? A gente sempre fala da educação na hora que bota no estágio conversando com a extensão. A gente se... Foi porque as pessoas quiseram falar, a gente tem que socializar. A escola é exatamente. Tá. A outra questão é a temporalidade da submissão dos projetos de extensão no registro de atividade. Para se pensar melhor isso. Às vezes a extensão aconteceu há anos atrás, aí vamos botar ela hoje para atualizar e fazer com que saia logo, né? Transforma tudo em evento e projeto. Então é repensar e redimensionar essa forma de pensar a extensão dentro da universidade. Bom, eu acho que foi isso, né, Roberto? Como é seu nome? Josedira. A Miri não pôde ficar, né? Os 2 alunos já foram embora, mas foi isso que a gente conseguiu sintetizar na conversa sobre extensão e outras coisas mais. Com caixinha ou sem caixinha, vocês pensaram? Então, vou falar sobre o que nós sintetizamos na discussão sobre estágio. Karina vai me ajudar. Não, Karina, você vai ajudar mesmo. Nós tivemos 15 pessoas, a discussão teve que ser interrompida, porque se não tivesse definido
o horário da plenária, a gente não teria saído de lá. Isso significa dizer que a gente tem muito ainda a discutir para afinar as nossas ideias a respeito de estágio, né? Me pediram para fazer uma síntese e eu vou contar com a participação de Karina, porque a síntese não era para mim, era inicialmente para Karina e acabou ficando comigo. Então, começamos discutindo o que era estágio obrigatório e não obrigatório. Chegamos à identificação de estágio obrigatório como aquele que está no projeto pedagógico do curso, obrigado pelas diretrizes, e o não obrigatório como aquele que pode estar no projeto pedagógico do curso, não sendo obrigado nas diretrizes de cada curso. Portanto, no caso da Faculdade de Educação, nós temos só estágios obrigatórios. Não significa dizer que não possamos incluir estágios não obrigatórios. Os campos de estágio também fizemos a identificação como da educação infantil, na educação básica, ensino fundamental e ensino médio, educação de jovens e adultos. E os tipos de estágio: estágio de observação, coparticipação e regência. Diante das dificuldades que encontramos para realizar as atividades de estágio, como o que falou agora Romilson, de colocar alguns alunos aqui, outros ali, não foi isso, Romilson, você disse? Nas escolas, né? Nós também vivemos isso, e foi feita uma proposta para a Faculdade de Educação de selecionarmos, considerando os campos de estágio, um conjunto de escolas parceiras para desenvolver projetos a médio prazo, né? Com alguns semestres. Foi dito até assim, 5 semestres, não foi, Meire quem sugeriu? De experiência, para não ficarmos pulverizando as atividades de estágio pelas escolas. Envolver os professores interessados para participarem do projeto como professores credenciados ou como professores interessados. Deixa eu ver aqui como foi, diz. Eu agora já não me lembro mais como foi que disse. Compatibilizando interesses, não foi, Alessandra? Professores que tivessem interesse na atividade de estágio, que não fossem professores que exigissem do estagiário que os estagiários fizessem o que a escola já tradicionalmente faz, mas como professores que trocariam experiências com a Faculdade de Educação, né? Não seriam também professores vigias de estagiário, né? Isso foi Elisângela quem falou. Paralelamente a isso, a Faculdade de Educação deveria puxar com as outras unidades da UFBA discussão sobre estágio na escola pública, dos vários tipos de estágio, na área de medicina, na área de enfermagem, na área de odontologia, etc., buscando definir um conjunto de escolas com as quais a UFBA poderia construir projetos a partir da compatibilização de interesses. Foi isso, né? Tivemos algumas discussões a respeito do PIBID, como um projeto que guarda alguma similaridade com as atividades de estágio, né? Foram feitas considerações sobre o PIBID e nós sentimos necessidade de continuar compreendendo mais quais são as possíveis relações entre PIBID e atividade de estágio. Eu acho que se Karina não tiver mais alguma coisa que ela se lembre, do que eu me lembro, foi isso que nós discutimos. Tem mais alguma coisa, Karina? Diga aí. Obrigada. Então, na discussão que nós tivemos no grupo de estágio, essas sugestões, né, que a professora Ginéia está trazendo, a professora Regina ponderou a necessidade de se criar um setor, um grupo, um núcleo, uma comissão que compatibilizasse as necessidades, né, que pudesse conduzir os processos administrativos do estágio para também não penalizar o lado pedagógico. Né? Uma coisa que foi falada no nosso grupo é que o professor do estágio ele acaba sendo um professor meio desamparado dentro de toda essa estrutura, porque ele meio que sozinho precisa correr atrás das escolas, junto com os orientandos, junto com os estudantes. Então seria interessante ter um núcleo de apoio que ajudasse nesse processo.
E a partir disso, seria então possível se buscar as escolas parceiras e criar momentos então de discutir as demandas da escola e criar projetos juntos com a escola. Esse seria um caminho possível. E o outro também que acho que nós vamos mais no final, né? Que hoje nós temos o estágio que é estruturado em observação, com a participação e regência, dividido em 4 momentos do currículo. E a ideia é que esses momentos eles perpassassem por todos os estágios desde o primeiro momento. Então, não tem porquê dessa divisão. Um estágio apenas para observação, um estágio apenas com a participação, um estágio apenas para regência. Mas que isso perpassasse por todos os estágios, em todos os momentos, desde antes da chegada do estudante na escola. E isso seria possível se pensar no estágio na perspectiva de pesquisa, ensino e extensão. Não, né, nessa perspectiva do estágio, como tem sido hoje, um pouco mais fragmentado, como está no currículo. Era só isso, obrigada. Só complementando isso, por último, que foi colocado aqui por Karina, a respeito de estágio de observação com participação e regência, nós vimos a necessidade de que esses estágios estejam integrados, sobretudo no curso de pedagogia, né? Porque nas licenciaturas nós costumamos separar esses estágios sem nenhum prejuízo para as atividades de estágio dos estudantes que estão em formação. E sobre o fato de nós fazermos um projeto de ensino, pesquisa e extensão, é porque estágio não significa dizer que a gente separe essas atividades. Ensino, pesquisa e extensão devem estar integrados nessa ideia de que isso seja feito como um estágio em que é um momento, que é um período de tempo em que os estudantes estão nas instituições escolares. Diga. Esclarece essa proposta dos 5 semestres em escola? Pensamos num projeto que selecionássemos, considerando os campos de estágio, um conjunto de escolas parceiras para desenvolver durante um período médio, pelo menos, mais longo, não por um semestre, mas por alguns semestres. Por isso nós pensamos em 5 semestres, inicialmente pensamos isso, mas podemos estender assim para 6 semestres, significa dizer que são 3 anos de atividades com um conjunto de escolas, para não ficarmos pulverizando hoje aqui, amanhã ali com a escola, mas que nós procurássemos escolas que quisessem fazer parceria com a Faculdade de Educação para desenvolver projetos, montar um projeto coletivamente envolvendo os professores dessas escolas que tivessem interesse nessa parceria. Então, não seria uma atividade de estágio daqui para lá, mas uma atividade de mão dupla, que os professores tivessem interesse no estágio, e o interesse no estágio com a Secretaria de Educação do município e do Estado também. Não, porque a professora Roseli ainda vai apresentar. Eu vou encerrar a minha parte, tá? E passar para a professora Roseli. Uma questão que foi levantada na construção do PPP é a possibilidade de dialogar com as escolas, trazer gestores para cá, para dialogar para a gente, para pensar de forma diagnóstica a forma de pensar o PPP. Então, foi uma coisa que surgiu lá, que convidar nos próximos encontros gestores e professores de escolas do ensino médio, ensino fundamental, para vir. E as licenciaturas. Então, era isso que eu tinha esquecido. Então, agora eu passo a palavra para a professora Roseli. Bom, nosso grupo, currículo, nós tivemos 8 professores, uma técnica administrativa, 4 estudantes de graduação e uma egressa de curso do mestrado e professora da educação básica, interessada nos grupos de pesquisa, no nosso grupo de pesquisa. Bom, então a nossa discussão começou com um questionamento sobre o próprio PPP. Nossa discussão começou falando do PPP como um todo, né? E surgiu a seguinte questão: o PPP da FACED é uma demanda oficial da universidade ou, né, e aí eu retomo a questão de Rio Mar hoje pela manhã, é uma obrigatoriedade ou uma necessidade, né? E como não há realmente uma obrigatoriedade de se
construir um PPP, a universidade tem que ter o PDI, os cursos têm que ter suas propostas curriculares, mas não há uma obrigatoriedade, vamos dizer assim, como uma condição para recurso, para avaliação, nada disso, né? Então, começamos por aí, depois foi feita uma crítica, se falou da necessidade de se fazer um diagnóstico para ter o PPP, para se construir o PPP, e houve uma crítica à falta de articulação, nas falas da manhã, entre a FACED e a sociedade como todo, né? Então, houve uma discussãozinha sobre isso, né? Eu particularmente defendi lá e defendo aqui que esse primeiro momento que nós fizemos essa chamada, estamos escutando, já é o primeiro momento de escuta, né? Ele já é o momento de começarmos a levantar dados, levantar pontos para o PPP. Mas foi falado da necessidade de fazer essa discussão, esse diagnóstico e fazer uma articulação entre a FACED e a sociedade mais ampla, né? Então, é importante discutir, né? Acho que a Marlene ressaltou bem isso, e lá na frente disse de novo, é importante discutir sobre o papel da FACED na sociedade e sua responsabilidade social e política frente aos problemas da sociedade atual, do mundo atual, né? Então, isso foi muito falado. E como uma inserção mesmo nessa sociedade mais ampla, foi falado muito a questão do perfil do estudante, que há uma certa mudança no perfil do estudante, quer dizer, para se tratar de currículo é preciso também se pensar naquilo que a gente chama dos sujeitos do currículo, os alunos, os estudantes, e se discutir um pouco sobre isso, né? O perfil do estudante mudou, e aí se discutiu, é a cota, não é a cota, até que ponto nós temos algum elemento para discutir isso e quais, eu puxei um pouco para o que isso implica no currículo, né? Então, chegamos a discutir a necessidade mesmo de nossas propostas curriculares, nós considerarmos isso, né? Esses alunos, não para minimizar, né? Não para minimizar nada e nem para discriminar. Foi uma discussão até razoável, porque pelo tempo foi bem rápida, mas a importância de nós conhecermos mesmo as pessoas para que o conhecimento curricular ele não seja uma coisa, como a gente falou aqui hoje, né? Distante, neutra e tal. Isso é importante que se trabalhe, né, considerando esses elementos, né? Temos recebido pessoas com lacunas na formação que vai exigir do curso uma outra dinâmica. Então, nós discutimos muito isso. E Lúcia trouxe um elemento que é a questão da necessidade de ampliação do horizonte cultural, né? Observando que, no geral, isso não é uma coisa só dos alunos das licenciaturas ou da FACED, mas, no geral, as pessoas estão carecendo um pouco desse aporte cultural, dessa discussão, desse conhecimento de mundo, né, que nós precisamos também trazer para o currículo. Foi discutido também, né, Inês trouxe a questão do instituído e do instituinte, né? Essas mudanças, quer dizer, para nós não sermos muito absolutos nessas interpretações, é cota, não é cota, né? Então, essas mudanças vieram por conta das cotas ou há um desinteresse que não está só posto nesse elemento, né? A questão de ser um curso mais fácil para passar. Então, é importante a gente ter esse dado, mas a gente vê como, nesse fluxo do currículo, essas questões vão também ser indo para a dimensão instituinte, não sei só a dimensão instituinte. Aí se falou também do aspecto burocrático, do aspecto técnico do currículo, né? E aí foi uma discussão bem interessante, porque nós tínhamos uma coordenadora de colegiado e ex-coordenadores de colegiado e técnico, uma técnica,
E essa foi uma discussão muito interessante dessa dinâmica do currículo. Quer dizer, a proposta curricular normalmente ela é elaborada no âmbito dos colegiados, com os professores, com alguns estudantes, mas basicamente os professores, e que às vezes há um distanciamento da questão técnica e aí há um choque, porque nós estamos fazendo uma crítica grande à questão burocrática. E aí foi isso? Então a grande dificuldade é por isso, porque há uma, e aí nós falamos muito sobre isso, sobre como as questões burocráticas às vezes estão engessando, estão impedindo os cursos. Raquel trouxe a questão das TES, um avanço que nós tivemos no currículo, de ter esses componentes curriculares vazados, vamos dizer assim, e agora há um impedimento, não, só pode fazer uma vez. Então tem alguns elementos, e Eliette lembrando que essas questões também têm que ser observadas, na hora da composição dos currículos. Então, essa relação entre as proposições acadêmicas e as questões técnicas foi outro ponto que é necessário se dialogar mais. A dimensão técnica e a dimensão acadêmica na elaboração dos currículos. A questão do empobrecimento cultural, educação e sociedade tem uma ligação muito forte, por isso que o currículo deve prestar atenção às questões sociais que estão postas na escola básica e na sociedade. Isso apareceu muito, essa discussão, essa necessidade de se fazer essa discussão mais ampla. Temos que pensar em currículos mais flexíveis, frente às exigências burocráticas. Essa foi aquela discussão lá do técnico e do acadêmico. E não vejo isso longe da formação. Aí veio uma discussão, já Roberto Machado que trouxe, não vejo essa discussão sobre o PPP longe da formação do currículo das licenciaturas da sociedade. E também chamou a atenção para a necessidade de se fazer essa discussão mais ampla. E o estudante, Denildo, fala muito, chegou a fazer uma proposição de que a faculdade precisa pensar algumas ações para suplementar dificuldades dos estudantes. Esse é um ponto também controvertido, que eu acho que nós temos que discutir muito. Ele trouxe exemplos, inclusive, não como uma transposição, mas como uma sugestão, e também falou da necessidade do currículo corporificar a formação. E aí também discutimos que como tratar o currículo para ampliar esse horizonte cultural, para trazer mais a arte, para trazer, e aí eu diria, não como componente não necessariamente como componente obrigatório. Eu quero dar um depoimento aqui, está lá na minha tese de doutorado, uma professora, acho que eu posso nomear, ela está entrando agora, no departamento 2, Silene Canda, e Silene, ela cursou arte, ela se formou uma arte educadora, indo atrás. Tinha disciplinas que não era oferecido para a pedagogia, ela conseguiu pegar, ela foi, e ela conseguiu se inserir na questão da arte. Não estou dizendo que esse tem que ser o procedimento, mas eu estou dizendo que há caminhos possíveis e que eu acho que nós temos que discutir no currículo, aqui já sou eu que estou falando, não foi hoje lá, nós temos que pensar no currículo, permitir que isso aconteça. A exemplo da TE, que para mim é um prejuízo não poder mais ser esse componente vazado, como eu estou chamando, você põe conteúdo de acordo com o que os professores estão estudando. Eu acho que isso traz uma dinâmica muito interessante, inclusive articulando com pesquisa. E, para finalizar, também foi discutido, essa questão, parece que o currículo está cada vez mais rígido, questionamento de como estamos tratando o conhecimento curricular, e aqui eu diria, que eu estou acrescentando, não foi discutido lá, que proposições podem ser feitas para ampliação desses horizontes culturais. E como nós ficamos sentindo um gostinho de quero mais, nós fizemos uma discussão muito aberta, muito, não sei se diria dispersa, mas livre, isso, muito
coisa boa. Então, fizemos uma discussão livre, então foi isso que eu consegui. Marlene conseguiu sintetizar aqui, eu não sei se eu fui fiel, Marlene, vocês todos, e houve uma proposição de se criar um canal de comunicação para continuar essa discussão sem ser necessariamente nas reuniões. Nós sabemos da dificuldade que é desde o ano passado que nós estamos tentando nos reunir, fazer. Já temos dificuldade para reunir a comissão. E quanto mais fazer um encontro dessa proporção. Então, nós temos que descobrir meios, né, de uma comunicação, seja no Moodle, ou seja, coisa livre, e que a comissão vá pegando e vá sistematizando e periodicamente abrir mais espaço para a participação. Eu acho que é importante. Ok? Foi isso, gente? Foi sim. Ok. Obrigada. Bom, então, apresentadas as sínteses dos grupos, nós vamos abrir para as intervenções. Primeira pessoa que está inscrita. Quer falar? Ah, foi. Aqui, a primeira foi. Dentro da comissão do projeto político pedagógico, da questão de política pessoal, né, da apresentação por Maria da Senhora, vocês não podem vir. Então, eu recebi esse resumo das mãos da professora, se fosse possível. É possível e desejável. Então, por favor. Eu peço desculpas porque Eliette. Graças a esse material, nós já estávamos aqui, então eu não tive acesso ao almoço. E aí eu passei para a Eliette. Você pode vir aqui, Eliette? Gente, boa tarde. Eu peço desculpas por estar apresentando agora, mas como a professora Roseli falou, teve um problema com a nossa colega Graça e ela não pôde apresentar, né, a discussão em torno do projeto político-pedagógico do que constitui as políticas de pessoal, né, que é um tema importante para ser colocado, ainda mais nos dias de hoje, onde a comunicação, a necessidade das relações humanas, né, elas precisam ser fortalecidas, elas precisam ser, vamos dizer assim, eu não digo cultuada, mas elas precisam ter realmente um momento de reflexão e um momento de desenvolver essas relações para que as coisas realmente consigam fluir, né? Então, foi pensando nisso que dentro desse projeto político-pedagógico se pensou na questão da política interna de pessoas. E dentro dessa política há uma necessidade da gente desenvolver propostas, né, que se traduza em ações que venham proporcionar um bom clima dentro da organização daqueles que cotidianamente estão dentro da Faculdade de Educação. Nesse sentido aqui, a gente coloca professores e funcionários técnicos administrativos, porque nós temos aqui, no mínimo, uma convivência de 25 anos, né? No mínimo. Então, essa é uma necessidade que a gente vê, né, de termos ações que propiciem essa conversa entre funcionários, professores e técnicos administrativos, para que realmente o que eles pensam em fazer seja traduzido nessas questões técnicas, burocráticas, que infelizmente nós temos que seguir, porque nós somos servidores públicos e nós temos que realmente, né, compreender que isso aqui é uma instituição de ensino, mas também é uma instituição governamental. Tem normas, tem leis, tem resoluções que a gente precisa seguir. Então, esse diálogo precisa ser feito, essas ações precisam ser implementadas para que o trabalho flua de um modo satisfatório. Também pensamos em políticas ou ações específicas da Faculdade de Educação, que é uma unidade da UFBA, com particular diversidade interna.
porque nós não atendemos apenas ao curso de pedagogia, nós temos ciências naturais, nós temos educação física, nós também atendemos a todas as licenciaturas, né, que, se não me engano, estão em torno de 32 licenciaturas, química, física, e aí entra bacharelado. Né? Então, nós precisamos ter essa política de atendimento, né, para essas pessoas que não só internamente, mas também externamente precisam haver essa comunicação com a Faculdade de Educação. Então, nesse sentido, a gente pensou em determinar quem são essas pessoas, né, que fazem parte dessa política interna de pessoas da Faculdade de Educação. Então, não só os discentes, que são os estudantes, né, de um modo geral, de pedagogia, ciências e educação física, mas também os estudantes das outras licenciaturas, os docentes, que são os professores da casa, os próprios técnicos administrativos, que somos nós, e também todas as pessoas que diretamente relacionam-se com a Faculdade de Educação, que são os órgãos internos da Faculdade de Educação, mas também a comunidade externa, quando vem procurar alguma informação, né, nós temos que atendê-los. Então, a comunidade interna e externa da Faculdade de Educação, essas são as pessoas que nós trabalhamos e que precisamos ter ações que dinamize essa comunicação e essa integração, né, dessas duas comunidades. E, por fim, nós percebemos que há uma necessidade de ter realmente essa política interna de pessoas para a Faculdade de Educação, e o objetivo seria, claro, incentivar o bom relacionamento mútuo, né, não só internamente como externamente, comunidade interna e externa, o interesse, aumentar o interesse por sua atividade acadêmica, porque a gente reconhece que muitas vezes, como nós temos uma atividade que não é fim, é meio, a gente fica às vezes muito dispersa ou um pouco aleijada com relação ao que se produz, na verdade, dentro da Faculdade de Educação, que é muita coisa. Então, a gente precisa ter realmente ações voltadas para que a gente saiba realmente dizer, olha, dentro da Faculdade de Educação, no momento, está acontecendo essa pesquisa, está acontecendo esse curso de extensão, inclusive até para a gente poder dar essa informação ao público que vem nos procurar, né? E também nós temos que buscar ações para que nos estimule a crescer pessoalmente e também profissionalmente. Eu acho que falta dentro da Faculdade de Educação, uma política que nos ajude a crescer em termos profissionais, né? A gente precisa disso, né? A gente necessita disso, porque a gente lida com um público que tem uma formação extremamente acadêmica, né? Um público que vai ter também, está galgando essa formação acadêmica, e a gente precisa que a universidade olhe para nós como pessoas também que necessitam dessa formação acadêmica em termos de graduação, em termos de uma especialização, em termos de uma pós-graduação, e que nos ajude nessa política, né? Também em termos não só acadêmica, mas pessoal, a gente sente muita falta, e é uma coisa que a gente vem ao longo do tempo já discutindo. Nós temos aqui professores, né, da área de pedagogia, área de recreação, mas a gente sente falta de eu não sei se seria um projeto, mas de algo que nos desse uma valorização pessoal, no sentido de melhorar nossas relações, melhorar o que a gente tem de bom, né, em termos de pessoal, para dar a essa comunidade, né? Então, a gente precisa, às vezes, sei lá, de uma aula melhor de arte e educação, por exemplo, não é? Por que não, né? Técnicas de relacionamento pessoal. Então, nós temos aqui pedagogia, né? Vários professores de várias formações, até filosofia, sociologia, por que não?
não é? E a gente precisaria disso para essa política mesmo interna de pessoa. Por fim, nós também temos o objetivo de proporcionar, pode ser uma palavra que pareça assim um pouco ridícula, mas proporcionar felicidade no diálogo constante, né? Às vezes os nossos diálogos são um pouco ásperos, não é? São um pouco duros, né? Então a gente precisa promover um diálogo mais feliz, mais cordial, né? Entre todos nós, né? E também fazer assim que o ambiente do que a gente trabalha, ele precisa ser melhorado fisicamente, estruturalmente, né? Para a gente sentir que aquele ambiente onde a gente trabalha tem um aspecto de acolhimento, de descanso, de convivência e de um espaço democrático. Então foi isso que eu gostaria de colocar, viu, para a minha palavra. Muito obrigada, Ariete. Agora sou eu, né? E está inscrita a professora Inês Marques. E nós vamos fazer o seguinte, a professora Inês, depois mais 2 pessoas, e aí a gente vê quem é que se interessa por responder às provocações ou perguntas, ou às considerações, depois nós passaremos a mais outro bloco. Primeiro, Elietinha, dizer que aquele último ponto de proporcionar felicidade é a cara de Galda. Só podia ser ela. Mas os elementos foram muito interessantes, principalmente a questão da formação. Então, em termos de contribuição para melhorar, ou para começar, né, o PPP, você fez o trabalho de ler aqui, mas revela bastante o que a gente tem ouvido. Então, eu vou falar de 4 pontos, vou ficar de costas para você, viu? Vou falar de 4 pontos primeiro sobre currículo. Porque a tendência da gente, quando está pensando em currículo, pensar que é só pedagogia, porque quando fala em currículo, o curso que tem completo aqui, que a gente lembra mais, é pedagogia. Só que para esse PPP, nós temos muito mais a pensar em termos de estágio, em termos das práticas, das didáticas, né, das práticas pedagógicas. Então, esta é a questão. Que eu penso que de pedagogia está muito bem resolvido, ou se tem que ajustar, não, se tem que ajustar, tem coisas pequenas, mas o que a gente precisa ajustar em termos curriculares mesmo são essas questões das relações com as outras licenciaturas, porque a gente não vai poder entrar no currículo deles e mudar. Nós só vamos poder fazer alterações pontuais e, certamente, naquilo que nos concerne, que é estágio, metodologias e tal, e didáticas, né? A outra coisa é que, na questão do trato com o estágio, ficou faltando a problematização do estágio na pós, que não é qualquer coisa. E a gente vai bater aí, além do estágio na pós, a gente vai bater com a CAPES. No caso, os bolsistas que fazem estágio orientado por ordem da CAPES. Eles recebem uma bolsa e obrigatoriamente tem que fazer 1 ano de estágio numa disciplina. E isso também precisa ser pensado em que bases e, considerando o doutorado multi-institucional, as coisas ainda ficam mais complicadas, porque o doutorado multi-institucional requereria estágio em outras instituições. Então, isso vai ser pautado no DMM para ser pensado, e eu acho que a gente vai poder contribuir depois, né, Duda? Foram propostas 2 criações, a criação do que eu chamei NUP, Núcleo de Pesquisa, e o que veio lá do estágio, que foi um núcleo de estágio, uma coisa semelhante com o núcleo de estágio. Eu penso que esses 2 núcleos, eles independem do processo de construção do PPP. Um núcleo de estágio urge há muito tempo.
A oportunidade foi uma oportunidade de socialização, mas a gente já teve essas discussões por anos dentro do departamento, e a gente sabe que para operacionalizar e para coordenar esse trabalho de estágio, a gente precisa de um núcleo. Pensando ainda no que foi proposto aqui, o núcleo de estágio ainda se torna fundamental se a gente pensa nessas escolas, que já, para mim, já é uma proposta a ser implementada. Já está prontinha. E o núcleo não seria muito difícil de instituir também. Então, um núcleo de pesquisa, um núcleo de estágio, e essa proposta dos 5 colégios, ou uma rede de colégios para a gente atuar, hoje são coisas que já poderiam sair como definições. A outra questão é a organização do seminário. Então, foi proposta do grupo lá que discutiu pesquisa, a organização do seminário de pesquisa. Mas a ideia não é só fazer o seminário de pesquisa para sacramentar que fulaninho, beltraninho tem pesquisa, mas é para a gente socializar que é pesquisas, a micropesquisa, aquela pesquisa que Cristina fez na sala de aula dela e que ninguém estava sabendo. Se não tivesse essa oportunidade, Deus sabe que quando a gente ia tomar conhecimento de aspectos tão relevantes que foram trazidos aqui. Então, para fechar esse comentário, a questão da extensão, a minha caixinha preferida. A questão da extensão. Quando nós saímos, Licinha tinha dito assim, era preciso pensar o estágio como extensão, para as pessoas irem para o estágio, mas com um espírito extensionista, que já tiraria aquela carga da sala de aula. Por isso que eu perguntei, mas não avançou muito a discussão, talvez nem tenha entrado direito. Em uma outra hora, a Licinha pode explicar isso, mas eu aqueci, gostei muito da ideia, principalmente casado com a extensão. Tá? Obrigada. Eu vou pedir 1000 desculpas, mas eu preciso sair, que eu tenho uma pessoa para me entregar um carro e tal, tá bom? Amei passar o dia com vocês, trabalhamos, nos divertimos, e foi muito bom. E para os outros seminários estarei junto aqui com vocês. Obrigada, Inês. Quem foi a outra pessoa que se inscreveu? A outra pessoa que se inscreveu, eu estou enganada. Isso, Sandra. Bom, assim, eu teria muito a dizer sobre cada um dos aspectos, mas eu vou me deter à questão da extensão. Então, assim, eu avalio que avançamos muito pouco com relação à questão da extensão na universidade. E quando eu falo em avanço, eu falo em termos até de concepção e prática extensionista. Quando a gente começa assim, o debate, perguntando assim, o que não é extensão, isso, ao meu ver, revela fragilidade no que, de fato, o que é extensão. Porque se nós temos na universidade enquadramentos e aquilo que não é ensino e que não é pesquisa, é remetido para a extensão. Fragiliza a extensão, fragiliza. Eu tenho um acordo. A concepção que a gente tem hoje de extensão, ela é cada vez mais frágil, porque, como foi colocado, ela está muito condicionada a editais, e editais do MEC, e que apresentam uma concepção de extensão. A concepção de extensão, ao meu ver, não é só você sair da universidade e ir para a comunidade. Quando você também oportuniza que a comunidade venha para a universidade, isso também é extensão. Porque o que vai determinar a extensão ou não é o conteúdo dela. Porque tem muitas experiências que saem daqui, vai para as comunidades, mas nem sempre as atividades que são desenvolvidas a partir dessa relação não evidencia exatamente a natureza da extensão. Eu acho que a gente precisa avançar no conteúdo político da extensão. E aí a gente, eu particularmente, vivenciei, desde que cheguei aqui, algumas experiências extensionistas, da ACC. Fiz ACC durante vários semestres. A nossa ACC foi interrompida quando a gente tinha feito uma proposta de ACC conjunta, eu e Rilmar, foi reprovada
Foi no mesmo período, eu acho que Cecília também enviou uma proposta de ACC, que também foi reprovada, porque caiu na subjetividade de quem estava avaliando e que tinha querelas com a gente aqui na Faculdade de Educação. A gente também precisa fazer a avaliação do processo de burocratização que tem na faculdade e que está dizendo respeito não só à extensão, mas à pesquisa. E aí eu queria compartilhar que hoje eu recebi um e-mail de 3 universidades que encaminharam projetos na área do serviço social, o UNB, o UFRN e a UERJ. E tiveram as pesquisas reprovadas. Então, 18 professores dessas 3 universidades, 9 doutorandos, tinha alunos de mestrado, tinha alunos da graduação. Qual a justificativa dada pela CAPES para a reprovação? Que as pesquisas se baseavam na concepção do materialismo histórico dialético. Do serviço social, estava lá. E essas 3 universidades estão, inclusive, levantando um movimento para se colocar contrária às avaliações, à justificativa para reprovar as pesquisas. Então, é um outro debate que a gente precisa avançar. Porque nós temos que discutir ensino, pesquisa, extensão, estágio, mas também tem que ligar, além de qual é o projeto que a gente defende para a sociedade, para a educação, qual é o profissional que nós queremos formar, mas aí também tem que aliar isso à questão da avaliação. Que hoje a avaliação é uma verdadeira trava, a burocracia hoje é uma verdadeira trava. Tem muitos professores que não participam de determinadas questões, não é porque eles não queiram participar. E aí entra naquela lógica do produtivismo. Só é produtivista quem atende determinadas questões. Não é bem assim. Tem muita gente que está produzindo, mas essas produções elas nem sequer são pontuadas. Porque, como foi bem dito, a nossa carreira não é por tempo de serviço. A nossa carreira é por avaliação de desempenho. E nós somos avaliados constantemente. A gente precisa apresentar plano de trabalho. A cada 2 anos a gente precisa dizer o que a gente está fazendo em termos de pesquisa, de extensão, de questões administrativas. Mas nem tudo é considerado. Então, eu acho que a gente precisa também aqui rever qual a concepção que a gente tem de extensão e até as últimas consequências na defesa e na materialidade dessa concepção. E dentro das nossas relações também perceber quais as travas, e são grandes as travas que impedem, inclusive, a realização do projeto político-pedagógico. Todo projeto político-pedagógico começa com um diagnóstico, até a Roseli já colocou, que está vendo-se esse momento como uma espécie de diagnóstico. Mas a gente precisa fazer um diagnóstico preciso da realidade, da Faculdade de Educação. Não, uma chamada, pois é, mas a gente precisa fazer um diagnóstico preciso. Porque se não fizermos um diagnóstico preciso, nós vamos ter um PPP formalista, meramente formal, que vai ser engavetado, é um documento que não vai sair da sua formalidade, né? Então, assim, para finalizar, acho que a gente tem que avançar em todas essas concepções, do ponto de vista teórico, do ponto de vista prático. Desde que eu entrei aqui na faculdade, que eu sei que a questão do estágio é o gargalo, e eu acho que a gente, assim, avança quando a gente abre para a discussão, mas na prática, nós ainda estamos com bastante dificuldade, até com relação a algumas experiências que têm sido realizadas em outras universidades. Eu vim de uma universidade que a gente está, com uma experiência bem mais avançada com relação ao estágio do que aqui. Eu até me espantei quando eu cheguei aqui, e nós ainda temos essa visão, que ao meu ver tem muito a ver com a história que ainda não foi quebrada, que ainda não foi rompida, e que a gente infelizmente carrega fortes resquícios dessa história. Então, para finalizar, tem um debate que está aí colocado, nossa carreira desestruturada, que passa pelo desencantamento do ensino, passa pelo desencantamento da profissão, questão da pesquisa, a pergunta, né, que não pode calar, por que aqui a gente tem uma quantidade tão grande de doutores e que não estão na pós? Por quê? A gente precisa se perguntar. Deve ter algum motivo, deve ter alguma razão, e aí a gente precisa saber dessas razões para que a gente possa avançar nesse caminho. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Quero aproveitar para mais uma vez agradecer, né, a oportunidade, parabenizar e pedir, né, para que a gente, sobretudo a equipe que está na frente, né, desse evento, que construa, né, uma organização
de como a gente vai continuar esse trabalho, né? Porque não é tão simples essa construção de um PPP, e se a gente quiser, de fato, fazer um PPP a partir de uma construção coletiva, nós vamos ter que ter essa disponibilidade não só de arregaçar as mangas e trabalhar, como divulgar, como envolver os alunos, né? Como cada um de nós, professores, podemos trabalhar nesse envolvimento e como a equipe vai pensar um formato onde, de fato, inclua toda a comunidade da FACET para que daqui a 1 ano, 2, quando a gente concluir o PPP, a gente não só tenha entendido esse PPP, como a própria construção dele, né? Porque é de fato fundamental. E isso não se perca, que isso não fique só nesse encontro de hoje, porque eu fico com medo de, não, aí manda por e-mail, manda por não sei aonde, blog, não sei o quê, e aí depois, cadê? A gente já vê todo ele pronto. Então é muito importante que a gente construa, de fato, coletivamente o PPP. Né? E que hoje a gente teve um auditório lotado, né, pela manhã, e que a gente venha ter novamente auditórios lotados para a gente discutir, outros professores cheguem, outros alunos cheguem, que todos nós realmente chamemos nossos alunos, nossos colegas, para a gente vir discutir o PPP, porque discutindo o PPP e construindo o PPP, com certeza vai emergir muito das nossas necessidades, né? E coletivamente fica mais fácil da gente ir para o enfrentamento, porque também é um enfrentamento a gente construir o PPP para quê e para quem, né? Porque se não for para botar na gaveta, a gente vai ter que ir para um enfrentamento quando a gente construir nosso PPP. E aí vamos precisar de uma força coletiva, né? E aí o meu pedido é que vamos já pensar rapidinho a próxima data do encontro coletivo. Obrigada. Vou passar os professores que pediram para falar. Professor João, professor Romilson, não sei se a professora Cristina também queria falar, professor Roberto. Então, por ordem, aqui vou passar para o professor João, que primeiro. Como eu sou o mais velho, aí eu falo primeiro. Bom, é o seguinte, primeiro eu quero agradecer a oportunidade que me foi dada de hoje participar de eu não chamaria evento, não. Eu chamaria de uma atividade cidadã e acadêmica, e que eu estava até comentando com Roseli, eu não acreditava que nós tivéssemos o número de pessoas que tivemos. E para nós foi um dos pontos gratificantes, principalmente como começamos hoje amanhã, apreensivos com a questão de ordem individual de um componente do nosso grupo e que nós ficamos sensíveis a isso e, no entanto, nós estamos chegando quase que ao final, isso é conversa de quem quer encerrar, né? Estamos já chegando quase ao final, mas com uma participação efetiva dos diversos segmentos da Faculdade de Educação. Como eu entrei falando, não é, agora dizendo que eu sou o mais velho, exatamente para utilizar a minha velhice, ou o tempo que eu já tenho na faculdade, para tranquilizar os ânimos, né? Acalmar. Eu acho que o que falta, eu já tenho 45 anos dentro desta faculdade, desde estudante até professor, e percebo o seguinte: eu acho que nenhuma instituição ela se constrói só com o resgate histórico e a gente vá fazendo daqui, dali ou de acolá. Eu acho que uma instituição ela precisa aproveitar os momentos históricos que ela tem para progredir, para avançar. E este é o nosso momento. Hã? Pois é. Exatamente. Então é diferente na medida em que a gente, ao invés de se angustiar ou de se reportar ao passado, que a gente aprenda a construir o futuro no presente. Então esse é que é o desafio. E o que é fundamental para todos nós neste momento é a unidade de propósitos, a unidade em termos de desejo e a integridade do nosso relacionamento, né, quando nós tivermos o desafio de integrar
os departamentos da Faculdade de Educação. Eu acho que cada departamento tem suas peculiaridades, mas a FACED deve estar acima de cada um deles. A Faculdade de Educação, ela merece que nós construamos, a partir de agora, uma outra Faculdade de Educação. E creio que, sem nenhum demérito às outras gestões, dizer, o que Cleverson está trazendo para nós é essa oportunidade também. A gente nota que um funcionário vem e diz, pela primeira vez, o que está, estou dizendo pela primeira vez, numa mesa, né? O que está mobilizando esses funcionários em termos do projeto político-pedagógico que nós estamos tentando fazer. Por outro lado, e para encerrar, esse foi o nosso primeiro encontro público sobre o projeto político-pedagógico. E ele não vai se construir só com esse primeiro encontro. Ele não vai se construir apenas com as contribuições de hoje. Outras contribuições serão muito bem-vindas e serão consideradas e precisam ser consideradas. Eu estou aqui no final do dia e as contribuições que acabaram de chegar à mesa, muitas até de forma um pouco incisivas, etc., faz parte do processo, mas foram contribuições efetivas. Por exemplo, eu estava comentando aqui que nós não pensamos no estágio na pós-graduação, então precisamos pensar, e creio que a gente precisa entrar num debate de um nível acadêmico tal que mostre quais são as funções sociais, históricas e principalmente educativas de uma academia. Então, as questões mais internas e intestinas, eu acho que elas precisam se transformar em questões cerebrais, em questões afetivas, em questões mais de sentimento, para que a construção seja condizente com os objetivos e as finalidades que estamos sempre dizendo que queremos uma educação humanizada, que queremos uma sociedade humanizada, etc. Então, a gente só pode construir tudo isso pelo exemplo e não apenas pelo discurso. Professor Romilson. Não é no sentido de finalização, mas já agradecendo também a confiança para a gente discutir. É óbvio que não vai se aprofundar a extensão aqui em 10 minutos, né? Mas trazer para a cena do debate esta temática que faz parte dessa dita tripé, né? Ensino, pesquisa e extensão. Mas, ao mesmo tempo, dizer que há um acúmulo de debate sobre isso e muitas coisas escritas que eu vou tentar disponibilizar às pessoas desde o primeiro encontro que aconteceu em 1987 até os dias atuais. Há um acúmulo de debate. Na realidade, há uma concepção, talvez não seja a concepção que a gente abrace, mas existe uma concepção de extensão universitária na UFBA e ela é a que rege até os dias atuais. O que a gente precisa pensar é que se esta concepção dá conta dos anseios e necessidades que estão postos na sociedade na atualidade. Eu acho que essa é uma questão que está aí para a gente dialogar de forma colaborativa. Mas acredito que hoje não vai dar para aprofundar mesmo. E aí eu acredito que, como o Caetano disse, tempo, és um senhor tão bonito. Então a gente precisa estabelecer esses tempos, né? Tempos pedagógicos, tempos acadêmicos, de construção desse PPP, que hoje foi um pontapé inicial. Eu vejo como um pontapé inicial. Acho que os anseios de cada um de vocês é os meus anseios, que estou aqui há 24 anos, né? Então eu tenho uma história aqui dentro também e que me faz pensar que é a primeira vez que se debate o projeto político-pedagógico do curso da Faculdade de Educação, com 3 cursos e mais 30 e poucas licenciaturas, né? E eu já vi passar várias gestões, com todos os respeitos a todas elas, mas a gestão que está no momento deflagrou o processo, né?
E precisa agora a gente construir coletivamente esse processo, vai ter avanços, vai ter recursos, mas que a gente consiga, nesse avanço e recurso, construir não só da forma de materialização de um paper, mas também de materialização da ação desenvolvida no que está no paper. Eu acho que é só isso. Obrigado. Duas observações. A primeira observação pela doutora Inês Marques fez aqui, mas assim, o currículo do curso de pedagogia tem problemas graves. Há um equívoco conceitual que nos faz vergonha. O curso se apresenta como um curso por competência e depois lista disciplinas. E o conceito de competência é outra coisa totalmente diferente. Então há uma urgência, inclusive, que se olhe para isso, né? E se nós pudermos com o PPP, que não é o nosso caso, né? De certa maneira ajudar a qualificar o currículo na sua concepção, eu acho que isso é urgente. A segunda, assim, a gente vai ter que ter muito cuidado, não é nada de professoral, mas acho que é uma vigilância que a gente vai ter, de que o projeto político-pedagógico, né, corre o perigo de se escorregar para uma certa, um conjunto de detalhismos que só faz atrapalhar. Então nós vamos ter que fazer um esforço muito grande de qual a experiência do PIBID. Não é eu colocar o PIBID no PPP, qual é a experiência do PET, que lógicas estão lá que um projeto político-pedagógico, como princípio, possa acolher. Porque há um perigo muito grande que as pessoas queiram que o PPP pleiteie todas as especificidades. Aí acaba a própria especificidade do PPP. Tá? Então, acho que são observações, as pessoas aqui sabem disso, mas eu só quero realçar. Referendando isso que Roberto acabou de dizer, é um documento norteador, né? Tem que trazer os princípios norteadores, né? E não exatamente um roteiro daquilo que tem que acontecer enquanto atividades. Eu, da minha parte, quero agradecer a participação de todas as pessoas que desde manhã estiveram presentes. Eu acho que esse foi um momento ímpar. É a primeira vez que eu participo de um seminário tão enriquecedor, pelo menos eu senti dessa maneira, desde o café da manhã. Achei magnífico o café da manhã. Quero parabenizar a equipe que esteve à frente disso. Foi muito bom, Evanice, e não só isso, você também que junto com a Dinea, carregaram mesmo essa organização inicial de receber as pessoas, estar junto com os alunos, estar junto com os técnicos, com os colegas, naquele café tão acolhedor, mesmo com aquele problema que a gente teve inicialmente, mas eu acho que aquele foi um momento muito significativo para mim, para nós todos, e deu um tom de um encontro que continuou integrando as pessoas nos grupos, e depois dos grupos, mais uma vez, no outro cafezinho aqui, enfim. Eu achei que foi um momento ímpar, realmente. Eu adorei participar desse evento. Fico extremamente agradecida a todos por estar fazendo parte aqui desse bloco. Isso é isso que eu quero dizer. Sim. Queria colocar uma questão que alguém disse aqui, acho que foi Romano, que a gente não deve parar, porque, claro, a gente não vai parar aqui, né? A ideia, lógico, é alimentar esse processo com a participação coletiva. Mas é de que nós tenhamos em mente, nós aqui, enquanto grupo, vocês todos, a abertura de realmente canais de comunicação. E isso a gente pode, não é substituir nossos encontros por isso, é uma outra coisa. Mas são espaços de comunicação que a gente pode estar usando as tecnologias para isso, elas servem muito para alimentar os nossos encontros, a exemplo do rascunho digital. Termos um espaço onde os alunos, professores e técnicos possam estar ali colocando informações, questões que sejam alimentadoras do projeto político-pedagógico. Eu chamo muita atenção disso, e que Cleverson e Dinea, junto com Karina, que trabalha bastante com com o pessoal das tecnologias, para que nós possamos democratizar ainda mais a construção desse projeto coletivo, que já começou de forma tão bela, apesar dos problemas que sempre existem, mas eu estou muito satisfeita com tudo que aconteceu até aqui. Obrigada, passo agora para a professora. Eu não vou falar muito, só quero também agradecer a oportunidade de estar aqui e dizer que continuo também
disponível para continuar. Não tenho expectativa de que a gente vai fazer um PPP maravilhoso, né, lindo, quer dizer, vamos fazer maravilhoso, eu acho, porque se continuar nesse ritmo, ele será maravilhoso, né? Então, só isso, agradecer e falar da minha satisfação. Eu estou muito cansada, não consigo falar mais do que isso. Muito obrigada. Bom, em nome da direção da Faculdade de Educação, eu quero agradecer principalmente o trabalho dessa comissão, a professora Roseli, o professor João, o professor Romilson, o professor Roberto, a professora Cristina. Agradecer a vocês, porque essas pessoas aqui é que conduziram todas essas atividades que foram realizadas hoje, né? Deram o tom do que a gente precisa, né? E a vocês que estão aqui presentes, participando, muito obrigada. E acho que a gente apenas começou, como disse o Romilson, acho que foi o Romilson que deu o pontapé inicial, quem foi que falou isso? É isso, nós demos um pontapé inicial. Ainda temos que nos encontrar muitas outras vezes. Eu gostei muito de ter passado o dia em contato com esse grupo todo aqui presente. Gostei muito da participação dos que estavam conosco no nosso grupo de discussão, né? E acredito que todos gostamos das participações de todos que estiveram conduzindo e dando contribuições. Eu espero que o projeto político-pedagógico da Faculdade de Educação resulte naquilo que nós merecemos, que é um projeto que seja a nossa cara, que não seja um projeto pro forma, para ser engavetado, uma coisa burocrática, mas que seja isso, que a gente consiga colocar a nossa alma nesse projeto e que ele responda aos interesses, aos nossos verdadeiros interesses como Faculdade de Educação. Muito obrigada. Nós temos aí uma atividade pensada que ia ficar por conta de Cleverson, o forró. E eu não sei se as pessoas chegaram. Se tivermos o forró, vai estar aí, então aí, eu não sei se teremos condição de ter aula. Já me fizeram essa pergunta aqui, de ter aula com forró, né? Mas certamente não vai se estender muito. O professor João já disse aqui que ele vai ter dificuldade de dar aula se tiver barulho, mas eu espero que a gente consiga fazer as coisas em 1 hora mais ou menos, talvez, né? Tá. Então, é isso, gente. Está encerrada aqui dentro do auditório essa plenária. Muito obrigada.